Ah, legal, Adenilson. Ainda não vi essa prova, não. Essa prova deve estar bonita para a gente resolver na turma de treinamento de provas, hein? Prova da Assembleia Legislativa do Amazonas. Excelente para resolver. A prova deve estar linda. Gente, olhar a transitividade verbal não é decorar verbo. É você usar o contexto a seu favor. O que naquele contexto está aparecendo como complemento? A própria frase mostra para você se tem preposição, se não tem preposição. Então é analisar o contexto. Vamos pensar nessas duas frases, ó. Eu ajudei você a se organizar. Nesse contexto eu quero que você olhe para o verbo ajudar. Como é que eu empreguei o verbo ajudar nessa frase? Eu ajudei alguém a alguma coisa. Eu ajudei você. Eu ajudei alguém. Não tem preposição ali. Quando você não tem preposição, você tem o objeto direto. Mas eu ajudei a quê? A se organizar. Agora eu tenho a preposição. Agora eu tenho o objeto indireto. Então, nesse contexto, eu usei o verbo de que maneira? Ajudar alguém a alguma coisa. Eu tenho o objeto direto e o objeto indireto. Então, esse verbo ajudar nessa frase foi transitivo direto e indireto. Grazi, sempre vai ser assim? Não. Você vai analisar cada frase. Na outra, ó, avisou o aluno de que haveria aula. Como eu empreguei o verbo avisar nessa frase? Eu avisei quem? Eu avisei o aluno. Mas eu avisei de quê? De que haveria aula. Agora, eu avisei alguém de alguma coisa. Eu avisei alguém. Aqui não tem preposição. Esse é o objeto direto. Eu avisei de alguma coisa. Agora tem preposição. Agora é objeto indireto. Então, o verbo avisar aqui foi um verbo transitivo direto e indireto. Eu avisei alguém de alguma coisa. Perceberam? Sempre olhar o contexto. E aí a banca quer que você analise esse pedaço aqui em relação ao verbo conduzir. Gente, como o verbo conduzir foi empregado, ó, os quais nos conduziram, inevitavelmente, o inevitavelmente está aqui no meio do caminho para te atrapalhar, os quais nos conduziram a reconhecer alguma coisa. Você conduz alguém a alguma coisa. Ó. Eu estou conduzindo alguém, eu estou conduzindo você, conduziu alguém, é objeto direto, é conduzir a alguma coisa. Olha o complemento com preposição. Esse aqui é o objeto indireto. Tudo bem? Nessa frase, conduziu alguém a alguma coisa. Por isso, o verbo conduzir foi um verbo transitivo direto e indireto. Deu para visualizar? Bacana, gente. Olha o contexto, tá? Então, nesse caso, o verbo conduzir não é transitivo direto, não é transitivo indireto. Não é um verbo intransitivo. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. E quando ele é as duas coisas, você pode chamar também de verbo que bitransitivo. Se ele é direto e indireto, você também pode chamar esse verbo de verbo bitransitivo, em que o elemento nos é o objeto direto. Tá vendo? O nos foi o objeto direto. E a oração, ó, essa oração que tá aqui, foi
o objeto indireto. É exatamente o que nós encontramos na letra C. Na letra D, ele está dizendo que o nós é o objeto indireto. Não, ele é o objeto direto. Beleza? Tranquilo? Bacana? Legal. Jamile, maravilhosa, tá? Volta, revisa tudo que você puder revisar. E se tiver tempo, faça mais uma turminha de provas, tá? Se tiver com tempo, faça. Ó, já arrasou, já fez o top 15, 19, 20. Arrasou já, hein, Jamile? Vai gabaritar essa prova, hein? Vai me dizer. Me chama no Instagram, Jamile. Me chama lá no Instagram, tá bom? Gente, agora aqui, ó. Só vou focar em 2 casos. Numa outra oportunidade, a gente fala até sobre os outros. Em relação aos nossos mecanismos de coesão, você pode usar palavras para fazer referência a algo que apareceu antes. Bacana. Ah, tá sem Instagram, Jamile? Ia te dar lá uma orientação, mas daqui a pouquinho eu falo com você. Você pode usar uma palavra para fazer referência ao que está antes, mas você também pode usar uma palavra para fazer referência a algo que aparece depois. Então, no primeiro exemplo, ele falou alto. Isso me irritou. Isso o quê? Ele ter falado alto. Eu estou usando esse pronome para fazer referência a algo que apareceu antes. Tá vendo? Eu usei o pronome para fazer referência a uma informação anterior. Quando você faz referência a uma informação anterior, você tem uma coesão que nós chamamos de coesão anafórica. Você fez referência a algo que aparece antes. Então, você tem ali uma anáfora. Qualquer contexto está resgatando uma ideia, é uma anáfora. Se eu tivesse lá, ó, Pedro saiu, ele estava nervoso. Ele quem? O Pedro. Fez referência a uma informação que aparece antes. Você tem uma anáfora, tá? Agora, a Andrea está perguntando, Grazi, só o lhe que pode ser objeto indireto? Não, tá? Outros pronomes também podem ser objetos indiretos, tá? Agora, gente, no outro caso, isto me irritou. Ele falar alto. Isto me irritou. Isto o quê? Ele falar alto. Para saber o que é o isto, eu preciso de uma informação que aparece depois. E quando você precisa de uma informação que aparece depois, você tem uma coesão que é chamada de coesão o quê? Catafórica. Fez referência ao que está antes é anafórica. Fez referência ao que está depois é catafórica. Tudo bem? Tranquilo? Numa outra oportunidade, a gente fala até sobre outros mecanismos. Hoje eu vou focar na anáfora e na catáfora. Então, vamos ver aqui, ó. Olha o que nós temos. Questão 8. Quando perguntaram a Marx qual a virtude intelectual que mais admirava, e aí você já sabe qual é a virtude intelectual? Olha, a Frida voltou, gente. Você já sabe qual é a virtude intelectual que ele mais admira? Ainda não, né? Quando perguntaram a Marx qual a virtude intelectual que ele mais admirava, ele respondeu. Gente, qual é a virtude intelectual? É a dúvida. Para saber qual é a virtude intelectual, você precisa de uma informação que aparece depois. E quando você precisa de uma informação que aparece depois, você tem uma coesão que é chamada de coesão o quê? Catafórica. Beleza? Então aqui, ó, nós temos uma coesão catafórica, porque é a antecipação do referente em relação ao elemento linguístico que ainda será anunciado. A banca gosta, né, de colocar aquelas palavras difíceis, quer dizer simplesmente em relação a algo que eu ainda vou anunciar.
em relação a algo que eu ainda vou esclarecer. Uma informação que vai aparecer depois é simplesmente isso, tá? Então, por isso que a resposta é a nossa letra o quê? A nossa letra D. Ah, Grazi, mas esse mecanismo de coesão é sempre com pronome? Não, tá? Pode ser com qualquer estrutura, tá? Com qualquer estrutura. Quando eu digo assim, ó, ele trouxe 2 ingredientes. Você já sabe quais são os ingredientes? Não. Aí eu digo, ó, farinha e ovo. São 2 ingredientes. Quais são? Farinha e ovo. Para saber quais são os 2 ingredientes, eu preciso de uma informação que aparece depois. Sempre que para entender você precisar de algo que aparece depois, você tem uma coesão catafórica, tá? Nem sempre vai ser com a palavra isso, com a palavra isto, pode ser com qualquer palavra. Fez referência a algo que aparece depois, é catafórica. Fez referência a algo que apareceu antes, é anafórico. Legal, galera? Bacana? Então, letra B. Em outro momento, nós até comentamos esses outros aqui. Olha a próxima. Hoje eu vou focar só em anáfora e catáfora. Questão 9. A medida afirma que é obrigatória no Brasil a adoção de métodos alternativos que reduzam o uso de animais nesse tipo de estudo. O que nós temos aqui, né? A medida afirma que é obrigatória no Brasil a adoção de métodos alternativos que reduzam o uso de animais nesse tipo de estudo. Quando você trabalha com o elemento esse dentro do seu texto, eu não trouxe o texto aqui para você perceber isso com mais clareza, mas quando você usa o esse, pensa que o esse, gente, ele é usado para resgatar uma ideia no seu texto. Então, significa que o texto estava falando sobre um tipo de estudo. Tá vendo? A medida afirma que é obrigatória no Brasil a adoção de métodos alternativos que reduzam o uso de animais nesse tipo de estudo. Qual é o tipo de estudo que ele estava lá comentando no texto? Quando você usa o esse, você vai resgatar essa informação. Significa que lá no texto ele estava falando sobre o quê? Ele estava falando sobre o estudo e agora eu estou resgatando. Quando eu resgato uma informação, eu tenho uma coesão do tipo o quê? Do tipo anafórica, tá? Então, por isso que a resposta foi a nossa letra o quê? A nossa letra B de bola. Bacana. Agora, gente, ó, só cuidado com uma coisa. Hoje eu vou focar só em anáfora e catáfora, não vai dar tempo de a gente falar sobre os outros. Que eu tenho uma aula agora às 9 horas com o pessoal lá do Português Total. Numa outra oportunidade, a gente até comenta as outras e é algo bem aprofundado. Deítico, eu ficaria aqui meia hora só falando deítico com vocês. Cuidado com isso aqui. De uma forma ampla. Toda vez que você usa uma palavra ou uma expressão para fazer referência a algo que aparece antes, você tem uma coesão que você vai chamar de coesão anafórica. Isso é o amplo. Eu vi pelos comentários aí que muita gente estava confundindo com algo que é mais específico. Quando eu digo Paulo tem se dedicado, ele tem aprendido muito. Ele quem? O Paulo. Fez referência a uma informação anterior. É coesão anafórica. Na outra, Pedro e Paulo viajaram. Os dois se divertiram muito. Os dois quem? Pedro e Paulo. Usei o elemento 2 para fazer referência a uma informação anterior. É coesão anafórica.
Na outra, o alicate está no armário. A ferramenta será utilizada. Qual é a ferramenta? É o alicate. Eu estou usando a palavra ferramenta para resgatar a palavra alicate. Se uma palavra faz referência a outra, eu tenho uma coesão anafórica. Se uma palavra, se uma expressão faz referência ao que está antes, você tem coesão anafórica. Agora, note que eu estou usando estruturas diferentes. E foi aí que o pessoal confundiu. Na primeira, gente, o elemento ele é um pronome. Eu estou usando um pronome para substituir uma informação anterior. Qual foi o mecanismo, qual foi a estrutura que eu usei para resgatar? Eu usei o pronome para resgatar a informação anterior. Na segunda, os dois. O elemento 2 é um numeral. Eu estou usando um numeral para resgatar uma estrutura anterior. De uma forma ampla, em todas elas você tem a coesão anafórica. Na primeira, a coesão anafórica se deu por meio do emprego de um pronome. Na segunda, a coesão anafórica se deu por meio do emprego de um numeral. E na última, quando você pensa na palavra alicate e na palavra ferramenta, gente, ferramenta pode ser qualquer uma. O alicate é um tipo de ferramenta. Você tem uma palavra que traz um valor geral. Ferramenta é qualquer uma. É um alicate, é um martelo, é um serrote, é qualquer um. Você tem aqui uma palavra de valor geral. E alicate é uma palavra de valor específico. É um tipo de ferramenta. Esse aqui é o específico. A palavra de valor geral é o hiperônimo. Gente, hiper é grande, é o geralzão. E a palavra de valor específico, você vai chamar de hipônimo. O geral é o hiperônimo. O específico é o hipônimo. Vamos pensar em outros. Se eu tivesse, ó, cenoura, legume, Coca-Cola, refrigerante. Legume é qualquer um. Cenoura é um tipo de legume. Refrigerante é qualquer um. Coca é um tipo de refrigerante. Você tem a palavra de valor geral e a palavra de valor específico. A palavra de valor geral é o hiperônimo. A palavra de valor específico é o hipônimo. Então, cuidado, muita gente falou, Grazi, confundi hipônimo com hiperônimo. Gente, nas opções você nem tinha isso, tá? Se você tem uma palavra ou uma expressão que faz referência ao que está antes, você tem a coesão anafórica. E eu posso recuperar usando vários elementos. Aqui eu usei o pronome para resgatar, aqui eu usei o numeral para resgatar, aqui eu usei o hiperônimo para resgatar. Então eu posso usar várias estratégias para resgatar informações anteriores. Beleza? Tranquilo? Grazi, no português total nós estudamos tudo isso? Sim, né? Quem já chegou à aula de coesão, nós estudamos tudo isso e muitos outros detalhes. Tudo bem? Tranquilo? Deu para visualizar, gente? Perceberam como a IDECAN é cruel? É cruel, tá? Assim como a FGV é cruel, tá? Assim como a FGV é cruel. Galera, não pode dar bobeira, tá? Ah, sempre que eu tiver hiperônimo eu vou ter anafórico? Não sei, tem que analisar, tá? Tem que analisar o contexto, não pode dizer, tá? Então vamos